Podemos começar? Sim. Eu vou sugerir, acho que já é praxe nesse tipo de situação, que eventualmente o pessoal desligue os microfones durante a fala, né, para a gente ter um sinal melhor da reunião. Isso geralmente faz com que a gente tenha uma comunicação melhor. E daí eu deixo o chat aberto, deixa eu achar aqui. Daí, eventualmente, quem quiser ir escrevendo, contribuindo durante a minha fala, pode ir escrevendo no chat. A gente consegue, eu vou lendo ali, a gente vai se comunicando. Pode ser? Maravilha, então. Quando a Nicole fez contato comigo, né, ela tocou num assunto bastante interessante. Tá, o que o professor acha de a gente conversar sobre a história do parlamento? Olha, uma ideia bem interessante. Só que talvez tenha sido um erro meu, e daí eventualmente a gente pode corrigir isso durante a conversa de hoje, e quando a gente fala algo como história do parlamento, há de se pensar efetivamente o que nós queremos dizer com isso. Tá? Se eu estou querendo falar de uma história da instituição parlamento, se eu quiser falar da instituição parlamento, que instituição é essa, que instituições são essas, os parlamentos, tá? Ou se nós estamos, ao contrário, querendo falar sobre função legislativa, ou seja, história de legisladores, no ângulo do termo. Tá? Porque se eu quero falar de uma história da instituição parlamento, e eu vou falar disso claramente hoje, nós estamos falando de uma série de órgãos muito diferentes entre si, com funções diferentes entre si. Ou seja, a palavra parlamento, ela evoca conceitos diversos de instituições diferentes, ainda mais se nós olharmos ao longo da história com um pouco de uma duração maior. Então, essa é uma primeira questão que eu quero pontuar com vocês. Então, isso é bastante interessante para a gente compreender um pouquinho como se dá essa construção. Claro que o nosso norte aqui, ao final das contas, é tentar entender quando, onde e como parlamento se torna sinônimo de casa legislativa. Imagino seja o interesse do Legislauf, entender um pouco como isso funciona. Porque se eu estou falando da história do legislador, ou talvez, sendo mais preciso, a história da legiferação, o que eu vou ter vai ser um outro conjunto de órgãos muito diferentes, ou de, muitas vezes, pessoas ou comunidades muito diferentes do que uma casa, uma assembleia legislativa. Então, isso é um ponto interessante. Nesse sentido, eu recomendo a leitura, e daí vou falar um pouquinho, bem brevemente, dessa ideia para vocês, de um texto do professor Maurício Fioravanti. O professor Maurício Fioravanti é conhecido pela história constitucional, tem alguns livros e artigos traduzidos para o português, mas a grande maioria deles está traduzido só para o espanhol, ele é italiano. Tem um, especialmente, que chama Estado e Constituição, que ele traz alguns conceitos ou algumas ideias acerca de como nós podemos enxergar o Estado que nos facilitam a compreensão. Tá? E esse texto é tão interessante, ele ganhou tanta relevância que um autor, talvez seja mais conhecido de vocês, o Luigi Ferraioli, ele utilizou esse texto para construir, para basear a atual teoria dele. Então, para quem eventualmente conhece os atuais textos do professor Ferraioli sobre um novo modo de interpretar o positivismo, quando ele vai falar de não apenas validade formal, mas validade material no Estado constitucional, ele vai estar se valendo justamente dos conceitos de Estado do professor Fioravanti, onde o professor Fioravanti vai tentar, ao longo da história, estabelecer 3 modelos, né, grosso modo, falando de Estado. Um modelo que ele vai chamar de Estado jurisdicional, um modelo que ele vai chamar de Estado legislativo, e um outro modelo que ele vai chamar de Estado constitucional. Tá? Isso já demonstra, isso já é um ponto importante, que parto eu aqui do pressuposto que Estado é um ente moderno. Ou seja, da Idade Média para trás, eu tenho vários entes políticos, mas eu pessoalmente não utilizo o termo Estado. Ele pode ser utilizado, mas sempre como tem que fazer algum tipo de ressalva, algum tipo de explicação, eu prefiro não utilizar. Eu acabo utilizando outros termos, comunidade política ou qualquer outra coisa que o valha.
Então, se nós olharmos o nascimento do Estado moderno, que é justamente na transição entre Alta e Baixa Idade Média, a grande função do Estado, a grande preocupação de um governante, especialmente onde começam a se formar monarquias nacionais, ou seja, né, estados num sentido mais semelhante ao que a gente conhece hoje, onde há um território definido, onde começam -se a definir padrões comuns de língua ou coisas do tipo, né? Até esse momento, a principal função do Estado e do rei, tá, não é, por exemplo, a de legislar. A principal e a grande função do rei, né, é a função de justiça. Tá? Ou seja, a grande metáfora, né, para um rei medieval, para um rei pré-moderno, é a metáfora do juiz. Não por acaso a gente vai encontrar nas alegorias, nas pinturas, na arte desse período, muitas referências a juízos, especialmente os juízos bíblicos, né? O juízo final, por exemplo, né? Onde Jesus Cristo julga os vivos e os mortos e por aí vai. Se a gente olhar, inclusive, o modelo de como é, por exemplo, a disposição de uma sala de um rei, um trono, ou como hoje ainda é a disposição de um tribunal, tem muito a ver com a cena do juízo final. Então você tem, né, Jesus de um lado, a Maria, que é o advogado, de um lado, né, o diabo ali do outro, eventualmente tentando sussurrar para levar as pessoas para o inferno e por aí vai, à disposição das pessoas ali em assembleia, né? Porque o julgamento se faz em público. Então, esse é um ponto importante, porque as primeiras assembleias formais que nós vamos encontrar na Idade Média, vinculadas a comunidades políticas maiores, o que hoje a gente costuma chamar de Estado, também essas assembleias têm função judiciária e não legislativa. Esse é um ponto muito interessante. Se vocês procurarem na Wikipédia, vão dizer para vocês o parlamento mais antigo da Islândia. Tá? Mas o que era o parlamento da Islândia? O parlamento da Islândia era algo não muito diferente do que o Tribunal do Júri no Brasil no século XIX. Uma assembleia de homens que se reunia uma vez por ano, convocada, né, por um governante para julgar crimes. Ou seja, isso é uma assembleia, isso geralmente é o que nós vamos encontrar como parlamento, né? E daí você tem várias curiosidades. Você tem nas Ilhas Faro, ou seja, o mundo escandinavo, né, digamos, o precursor dessa ideia dessas assembleias. Mas essa ideia de uma assembleia de pessoas para julgar outras, né, é uma ideia básica de comunidades primitivas. A gente encontra isso, inclusive, nas populações originárias brasileiras, ou do continente americano todo, do continente australiano todo, e por aí vai. Não é esse o nosso ponto. Mas isso é importante colocar, porque geralmente vai se falar de parlamento, tá? Quando começa, inclusive, o termo parlamento a surgir, com essa conotação. Tá? Alguns vão colocar que a primeira dessas assembleias, que também acumula uma função legislativa, é o Parlamento Siciliano. Né? Para quem eventualmente não conhece a história da Itália, né? O Reino da Sicília, ou depois o Reino das Duas Sicílias, que englobava a região até Nápoles, é um dos primeiros reinos da Europa. E é um reino que teve uma longa duração até a unificação italiana no século XIX. O que você tem, eventualmente, são algumas mudanças de dinastia ou períodos em que esse reino não era absolutamente independente, por conta das sucessões hereditárias, acabava ficando vinculado com um reino espanhol, por exemplo, e por aí vai. Mas ali a gente tem uma dessas primeiras assembleias que começa, né, a ter também uma função legislativa. Aí talvez alguém me pergunte, mas e o Senado Romano? O Senado Romano não era uma assembleia legislativa? Praticamente não. O Senado Romano era um órgão de governo. O Senado Romano tem muito mais a ver com a lógica do governo parlamentarista, do que a gente conhece hoje, do que propriamente com uma lógica de uma assembleia legislativa. Ele também tinha algumas funções que, em tese, nós poderíamos chamar de legislativas, mas, na verdade, não são, que são os senados consultos. Né? O que é o Senado Consulto? O Senado Consulto é um parecer, ou seja, ele não faz normas com um caráter pretensamente geral. São normas de caráter pretensamente individual.
Ou seja, então é muito mais próximo, novamente, de uma atividade legiferante, ou seja, de uma norma para o caso concreto, do que propriamente alguma normatividade que tenha uma pretensão maior de generalidade. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante. Quando nós vamos encontrar, por exemplo, o termo Senado na Idade Média, quando ele começa a ser replicado após o fim do Senado romano com a queda do Império, você vai ter órgãos de vários tipos. Você vai ter órgãos consultivos, um deles famoso era o Senado de Veneza, da República de Veneza, onde você tinha justamente um conselho de notáveis, né, de nobres, que auxiliava o rei em suas decisões. Nós vamos ter o Senado de Milão, que era um Senado tribunal, ou seja, chamava de Senado, mas na verdade a sua função era de um órgão jurisdicional. A primeira vez em que o termo Senado vai ser utilizado expressamente para uma Assembleia Legislativa, né, por incrível que pareça, já é algo muito mais próximo de nós, que é na Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é a primeira que efetivamente utiliza o termo Senado para atribuir uma casa estritamente legislativa. Então, isso é interessante também de nós pensarmos. Né? Então, o que a gente tem na tradição europeia, melhor dizendo, com relação à ideia de parlamento? Tá? Nós temos duas grandes tradições. Tá? Uma delas é a tradição francesa, a outra é a tradição inglesa. A tradição francesa é aquela que ficou mais distante de nós. Né? E daí já adianto aqui uma tese que é a tese mais importante daquilo que a gente está falando aqui. Parlamento em sentido moderno advém do parlamento inglês. Né? Essas outras formas de parlamento derivaram em outras coisas. Né? E por isso eu vou falar antes do parlamento francês. O parlamento, ou os parlamentos franceses, né, para ser mais preciso, eram cortes, ou seja, eram, mais uma vez, nessa lógica de assembleias que tinham como função julgar. E tinha uma função auxiliar, né, porque a França, que é uma das primeiras monarquias que se estabelece na Europa, com uma estabilidade e extensão territorial considerável, comparado com outros reinos que a gente tem na época, como os reinos da Península Ibérica, né, ou os reinos da Península Itálica, ou do que hoje a gente chama, né, da zona de língua alemã, que hoje é a Alemanha, Suíça, Áustria e por aí vai. Então, a França, né, é aquela que mais cedo e de modo mais extenso organiza uma estrutura estatal. E justamente por organizar uma estrutura estatal e pelo rei medieval ser o rei juiz, esse rei juiz, para que cumprisse a sua função, né, de julgador em todo esse território, necessitava de auxílio local. Então, os parlamentos franceses são órgãos judiciários que atendiam a uma província, ou seja, eram órgãos relativamente que abarcavam mais de uma cidade, mais de uma vila, o que hoje, né, seria para nós uma conotação de um tribunal de justiça estadual ou algo nesse sentido. Né? E isso se explica também porque nesse mundo pós-medieval a gente tem assembleias em praticamente todas as cidades. Todas as cidades têm assembleias, e essas assembleias locais é que geralmente tinham poder legislativo. O caso talvez mais interessante para a gente entender a lógica desse funcionamento é o caso espanhol, em que você vai ter os foros, tá? E daí, por exemplo, a região de León, na Espanha, avoca, né, o direito de ter a Constituição mais antiga do mundo, que é o Foro de León, que é lá do século X, né? Século XI, perdão, já 1000 e alguma coisa. Mas o que a gente tem ali é justamente a conformação de uma regra citadina. É que tem um pouco de tudo ali. Tem o que hoje a gente chamaria de direito constitucional, que é a organização da cidade, porque essas cidades eram independentes muitas das vezes, ou você vai ter regras que vão, inclusive, a minúcias, particularidades do direito penal, do direito administrativo sancionador. Tá? Então, você tem um conjunto de regras que são colocadas por essas instituições. Uma outra tradição que também explica isso é a tradição italiana, onde você vai ter os estatutos citadinos. Então, foro, estatuto, essas são geralmente designações para o que hoje a gente chamaria de uma lei orgânica, leis que organizam uma comunidade política. Tá?
Então, é uma experiência bem diferente. O parlamento judiciário, os parlamentos franceses são parlamentos judiciários, como eu falei. O mais tradicional deles é o Parlamento de Paris. Então, se vocês colocarem Parlamento de Paris na internet, vocês vão encontrar muitas figuras interessantes, porque era, né, um tribunal importante. E o que esses tribunais faziam além de julgar casos? Eles tinham uma outra função. E essa função se assemelha um pouco mais a uma atividade parlamentar, porque ainda hoje, né, é um tipo de atividade que pode mais ou menos ser realizada a partir do próprio poder de fiscalização dos parlamentos, ou mesmo da possibilidade de controle prévio de constitucionalidade que os parlamentos deveriam, ao menos, exercer nas suas comissões de Constituição e Justiça. Os parlamentos franceses, especialmente o Parlamento de Paris, eles tinham o direito de fazer um controle dos atos legislativos do rei. De que modo? Tá? O rei emanava as suas ordenações. Então, vocês já devem ter ouvido falar, quem fez história do direito comigo com certeza ouviu falar, das ordonanças do Luís XIV, que são ordenações, né, semelhantes às nossas ordenações madeirinhas, africanas, filipinas, mas ainda talvez mais sofisticadas, porque elas eram divididas por matéria. Então, você tinha a ordonança criminal, você tinha a ordonança comercial, você tinha várias normativas que não eram leis no sentido como nós entendemos hoje, mas já tinham essa noção da separação de ramos do direito. Então, você tinha uma ordonança para regular o comércio, você tinha uma ordonança para regular o processo dos crimes e enquadrar algumas figuras, só que, posteriormente ao fato do rei emanar essa norma, os parlamentos, que eram cortes judiciárias, tinham que ratificar esse instrumento no seguinte sentido. Como a estrutura do direito pré-moderno era uma estrutura de pluralismo jurídico, em que você tinha vários direitos circundantes, então você tinha o direito de cada uma dessas cidades, dos foros, dos estatutos, você tem as ordenações do rei, você tem o costume, você tem o ius comune, o direito comum, que era o direito dos juristas, você tem, inclusive, o próprio conjunto das decisões dos tribunais, o que eram, à época, chamados de arrestos. Né? Então, todo esse direito anterior, plural, é que conformava a ordem jurídica. Então, quando o parlamento se via diante de um caso, ele tinha que, inclusive, falar qual o direito que aplicava a esse caso. Então, por isso, quando o rei emanava uma ordem de legislação, uma carta de lei, como eventualmente a gente vai ver em algumas experiências, essa carta de lei tinha que passar pelo parlamento, porque o parlamento tinha que dizer que essa nova ordenação estava de acordo com o direito antigo. Porque, ao contrário das regras que nós temos colocadas hoje como solução clássica de antinomia, de que entre uma lei mais antiga e uma mais recente vale a mais recente, na lógica do direito do antigo regime, que tendencialmente é baseado a partir do costume, a regra é contrária. Tendencialmente tende a valer aquilo que é mais antigo, porque ser mais antigo demonstrou maior resistência, então, se durou mais é melhor. Tá? Porque, até depois eu vou concluir com essa fala, a grande função de julgar era de julgar de acordo com a natureza das coisas. Ou seja, o papel do jurista era ler a natureza das coisas, e aqui a ideia de natureza é diferente da nossa ideia de natureza, uma ideia de natureza vinculada a uma ideia cristã de natureza, ou seja, que a natureza é uma criação de Deus e que o homem tem uma função específica na natureza, tá? E que os animais e que as plantas e tudo tem uma função pré-determinada. Então, cabe ao jurista ler essa ordem e organizar essa ordem. Isso significava o quê? Isso significava que esse parlamento poderia fazer uma advertência ao rei dizendo o seguinte: olha, essa lei não se enquadra com o nosso direito e, portanto, não pode ser aplicada. O que acontecia a partir daí? A partir daí começava uma queda de braço. Porque o rei, especialmente a gente pensando no caso francês que eu estou falando, a partir do século XVI, é um rei já muito forte. Então, é um rei que começa a avocar para si um papel de primazia na legislação. Tá? Então, para avocar esse papel de primazia na legislação, ele precisava conseguir fazer valer os direitos.
Então, começava um pouco essa queda de braço. O que o rei podia fazer duas coisas. Exatamente, quase que um poder de veto, não, efetivamente um poder de veto. Ou seja, o veto acontecer de forma contrária ao que a gente conhece hoje. O veto era a posteriori, né, porque você tinha uma mudança de ordem com relação a isso. Ou seja, você tinha o que hoje seria chamado de um poder executivo, mas que acumulava a função legiferante de emanar as normas, e você tinha um órgão judiciário que tinha, para além do poder de organizar a jurisprudência, decidir se o direito era conforme a jurisprudência. Ou seja, quando você fala em jurisdictio, em jurisdição, no antigo regime, você está falando mais do que um órgão judiciário. Você está falando efetivamente no sentido maior de dizer o direito, inclusive qual direito é aplicado. No caso, ou seja, o Parlamento de Paris tinha o poder de dizer que o direito do rei, eventualmente, não poderia se sobrepor a determinada ordem local ou aquilo que os juristas já diziam sobre a matéria. E isso entrava em fricção com o modelo em que o rei queria expandir a atividade legislativa, porque o rei queria cada vez mais que o direito dele fosse direito, e você tem todo um arcabouço jurídico já muito tradicional, tá? Ali a essa época já, pensando na fundação das universidades, já há 500 anos de tradição do direito pensado racionalmente pelos juristas, né? Essa ideia de que os juristas eram sujeitos capazes de ler a ordem das coisas, porque tinham uma formação para tanto, tá? E você tinha o rei que se colocava ali. Então, quando o parlamento não publicava essas normas do rei, o rei poderia reclamar. E, em última instância, se o conflito permanecesse, o rei poderia ir até o parlamento, né, e requerer, em última instância, a aplicação dessa norma. Ou seja, então, existia a possibilidade de, em último caso, o rei fazer isso. Mas perceba, num mundo de arranjos plurais, em que a função do rei é fazer justiça, ele não poderia ficar fazendo isso o tempo todo. Tá? Do mesmo modo, né, como a gente já conhece o próprio poder de veto, que o presidente da República também não fica o tempo todo vetando aquilo que o legislativo faz. Ou o legislativo não fica o tempo todo derrubando os vetos presidenciais. Porque existe um equilíbrio nessas relações que exige que as partes eventualmente cedam ao longo do tempo. Né? É do jogo político essa sessão. Então, é nessa perspectiva que acaba se colocando. Um detalhe importante que explica um pouco por que esses parlamentos tinham tanta força é a sua composição. Tá? Isso era uma tradição na França e no Brasil, né, de modo mais ou menos parecido com outras funções também, foi uma tradição de que os nobres poderiam, inclusive, tornar-se nobres quando não eram, comprando cargos. Ou seja, um juiz do parlamento francês, dos parlamentos franceses, do parlamento de Paris, comprava o seu cargo. Ou, se não comprava, ele tinha o direito hereditário de transmitir ao seu filho esse cargo. O que isso significa? Significa que esse conjunto e esses conjuntos de tribunais, eles representavam interesses aristocráticos muito fortes e que serviam de contrapeso ao que comumente a gente chama de absolutismo político. Ou seja, essa ideia do Luís XIV, que o Estado sou eu, e por aí vai. Então, você tinha um sistema de freio a esse monarca que, na verdade, não era tão absoluto assim. Então, isso é um fator bastante interessante lembrar. Não por acaso, inclusive, se tinha um apelido para essas pessoas, que era a nobreza togada, né? A noblesse robe, né? Justamente porque, sendo juristas, vindo da faculdade de Direito, eles usavam aquelas roupas tradicionais, né? Na França, vermelha, as togas são vermelhas na França, né? Em outras tradições, como a nossa, a toga acaba sendo preta, a toga é preta por conta de clérigos que realizavam essa função, os clérigos normalmente vestiam de preto. Então, você tinha a nobreza togada que transmitia essa toga ali por diante. Então, nesse sentido, você tem um controle. Então, isso significa que, por exemplo, o Parlamento de Paris nada tem a ver com os chamados Estados Gerais. Vocês já devem ter ouvido falar dos Estados Gerais, porque os Estados Gerais foram convocados no famoso ano de 1789. E não eram convocados desde 1604. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais
né, como o nome diz, era a reunião dos estamentos sociais. Então, isso sim era uma assembleia política com algum caráter não diretamente deliberativo, mas com um caráter, digamos, de requerimento. Como assim? Então, quando os Estados Gerais eram convocados pelo rei, por pressão dos estamentos, os estamentos que vocês conhecem, né? Clero, nobreza e o terceiro estado, que é o que depois se consolidou como a burguesia. Tá? Então, esses três estados, quando se reuniam, poderiam não diretamente deliberar leis, ordonanças, que fossem diretamente aplicáveis, mas eles poderiam requerer para que o monarca legislasse na matéria. E, de fato, você tem várias ordonanças francesas, né, desse período até o século XVII, em que vinham de requerimentos dos Estados Gerais. Inclusive, ordonanças de caráter local. Então, uma ordenação para a região de Lyon, na França, por exemplo. Você tem registro disso numa das últimas reuniões antes da Revolução Francesa. Então, a convocação dos Estados Gerais em 1789, perceba, ela não tem, a princípio, um caráter deliberativo. Uma das coisas que fez com que a gente chame que aconteceu na França de revolução foi justamente porque essa Assembleia, quando convocada, especialmente, né, sob a pressão e os ensinamentos do abate de Sieyès, né, então, se alguém quer conhecer sobre história, digamos, republicana, a história da divisão dos poderes, além de Montesquieu, tem que ler o abate de Sieyès, ele tem um livrinho que é traduzido para o português, geralmente com o título de O Terceiro Estado. Né? Tem um também que é alguma coisa, Apologia da Constituição, agora não pode exatamente o título, mas só vocês procurarem o Abade de Sieyès, vocês vão encontrar esse texto, tem inclusive disponível já na internet, porque é um texto já livre de direitos. Então, o que o Abade de Sieyès vai insuflar? Vai insuflar o terceiro Estado, né, a fazer uma espécie de motim e se autodeclarar uma Assembleia Nacional. Ou seja, os Estados Gerais não são mais apenas uma figura decorativa, mas os Estados Gerais são um órgão deliberativo. E é nesse sentido que, tá, se faz essa conformação. Tá? O que acaba acontecendo? O Abade de Sieyès, como vocês prestaram atenção, é um clérigo, portanto, ele não era do terceiro Estado, mas era alguém ligado às pretensões da burguesia, né, que vinha ganhando corpo, né, econômico, mas não tinha voz política. Então, esse movimento fez com que se fizesse um lobby interno para que os nobres e os clérigos também aderissem, sob pena, né, dos burgueses efetivamente instaurarem uma revolução. E é nesse sentido dessa ideia de composição que a Assembleia e os Estados Gerais se tornam uma Assembleia, o rei aceita, Luís XVI aceita isso, e essa Assembleia avoca para si um poder constituinte e emana, né, um poder, uma Constituição em 1791, a qual o rei chancela. Tá? E daí, justamente depois disso, tá, justamente como o rei foi se enfraquecendo e foi aceitando, né, essas mudanças, que você tem, efetivamente, depois a Revolução com os jacobinos, e aí sim, com a guilhotina ao rei e por aí vai. Mas perceba, né, as coisas vão acontecendo, né, a revolução vai acontecendo aos poucos e dentro desse corpo, ou seja, a Assembleia, a primeira coisa que a Assembleia faz é a Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão precede a Constituição. E o fato de fazer essa emanação era justamente uma declaração de propósito. Olha, nós estamos aqui para fazer isso, essas reformas. E justamente a partir dali é que isso ocorre. Perceba, os Estados Gerais, isso aí para a gente fechar essa parte sobre a França, quando a Constituição é emanada, ele se dilui, tá? E se convoca, daí sim, dentro daquilo que já dizia a Constituição Francesa de 1791, uma Assembleia Legislativa. Ou seja, a Assembleia Nacional formada pelos Estados Gerais, ela foi uma Assembleia Constituinte na prática. Então, esse é o caráter interessante. Ou seja, e aqui, né, para quem conhece um pouco dessas histórias, né, recomendo bastante um livrinho chamado A Invenção dos Direitos Humanos, de uma historiadora americana chamada Lynn Hunt. Ela vai justamente mostrar o quanto as trocas de cartas entre esses sujeitos, né,
entre americanos e franceses, né, e ingleses, a presença de Thomas Paine, por exemplo, tem um papel fundamental na leitura, na tradução desses escritos, é que faz com que o que os franceses estão fazendo? Os franceses estão imitando aquilo que os americanos fizeram. Os franceses olham aquilo que os americanos fizeram, então os Estados Gerais podem funcionar como uma Assembleia Constituinte. E daí, a partir dessa ideia que surge, inclusive, a ideia de declarar direitos, né? Porque você já tinha anteriormente a declaração dos direitos de vários estados americanos. A Virgínia, talvez, a declaração mais importante, porque escrita pelo Thomas Jefferson. Então, a história do parlamento enquanto Assembleia Legislativa é a história da transformação da sociedade, da transformação de instituições. Então, perceba, a França faz isso de modo muito original. Do mesmo modo como os Estados Unidos também faz de modo muito original. Mas os Estados Unidos fazem isso tendo como base o modelo inglês de parlamento, por óbvio. Ou seja, a ideia de que existe um corpo, uma assembleia que pode tomar o poder de legislar. E na Inglaterra isso acontece muito antes do que em outros lugares. Tá? Por exemplo, por que eventualmente, e de modo muito errado, espero que vocês, especialmente que já estão estagiando, não façam, né? Se chama Carta Magna de Constituição. Tá? Lembra, não pode fazer isso. Né? Além de ser errado, é brega, então não faça. Tá? Então, por que eventualmente se fala que a Carta Magna inglesa, de 1215, tem um caráter constitucional? Ela faz parte da Constituição da Inglaterra, mas ela não é a Constituição da Inglaterra. Né? A Constituição da Inglaterra é aquela que, se um professor pedir para vocês irem buscar na biblioteca, vocês não vão levantar, porque ela não estará dentro de nenhum livro, ela não é totalmente escrita. Né? Alguém já sofreu com essa piada alguma vez. Né? Claro, ela tem documentos escritos, a Magna Carta faz parte disso, tá? Mas não só. Você tem, né, vamos falar aqui depois, o Bill of Rights faz parte da Constituição inglesa, e talvez a regra de ouro da Constituição inglesa é uma regra que não está escrita, que foi uma regra construída a partir da Revolução Gloriosa, que é o princípio do rei no parlamento, e que o rei reina, o parlamento governa. Né? Mas mais do que governar, o parlamento também legisla. A Magna Carta é importante porque você consegue um poder de veto da Assembleia com relação à legislação tributária. Ou seja, não poderia ser estabelecido um novo tributo sem a concordância da Assembleia dos Nomes. E, na verdade, a ideia da Câmara, o que hoje é a Câmara dos Lordes, a Assembleia Alta, ela se forma a partir da Magna Carta. Ou seja, a Magna Carta é um contrato. A natureza jurídica dela, para ser mais clara, é de um contrato. Por isso que é escrito em cláusulas, inclusive. Então, você tem, de um lado, o rei, de outro lado, né, os nobres ingleses, que são os barões militares e os barões espirituais, né, os clérigos e por aí vai, e eles estabelecem esse contrato. Olha, rei, você não pode mais criar impostos sem nos consultar. Se nós dermos ok, você pode criar o tributo. Então, essa é a primeira função. E daí, sim, como foi falado, um poder de veto. Né? Novamente, é nesse sentido. O que vai acontecer é que, com o Bill of Rights, né, o parlamento vai avocar para si o poder estrito de dizer leis, porque, ao contrário do que se imagina, o mundo common tinha muita lei. Né? Inclusive, você tinha alguns reis medievais, o Eduardo III, salvo engano, que era apelidado do Justiniano inglês, né, porque fez tantas leis ao longo de sua vida que se equiparava ao imperador bizantino. Então, existia legislação, existia bastante legislação. E, inclusive, né, a Revolução Gloriosa começa a ganhar corpo desde a dinastia dos Tudor, na Inglaterra, porque justamente foi o momento em que você teve absolutismo na Inglaterra. Então, a dinastia dos Tudors é colocada pelos próprios ingleses como o momento em que existiu o absolutismo na Inglaterra. Então, justamente a guerra civil que se instaura depois disso, né, e que vai redundar, né, uns séculos depois, na Revolução Gloriosa e estabelecimento do Bill of Rights, é isso. Não, justamente dessa passagem definitiva, tá, do poder de legislar do rei para o parlamento. Ou seja, então, o que você tem? Você tem cada vez mais, né,
o parlamento avocando competências para isso. Você tem, em um determinado momento, inclusive, essa distinção da organização bicameral, né, ou seja, entre os comuns, né, e os lords, né, sejam os lords terrenos ou espirituais, e por aí vai. E justamente essa ascensão, né, da ideia da representação, e inclusive da ideia de eleger um representante, quando os comuns passam em alguma quantidade a ser eleitos, vai criando esse novo desenho institucional. Ou seja, por exemplo, é do parlamento inglês que surge a ideia de que a Assembleia Legislativa ela tem essa legitimidade porque ela é representativa. Tá? Então, esse é um fator importante também, ou seja, a ideia de representação surge aqui. Tá? E depois, como a gente viu, por exemplo, na experiência francesa, acaba sendo também aprofundado. Tá? Então, é nesse sentido que o parlamento inglês ganha essa força e que depois acaba se estabelecendo efetivamente, tá, como uma assembleia de governo, ali que surge o modelo parlamentarista de governo, ou seja, o parlamento continua sendo não apenas um modelo de assembleia legislativa, mas um modelo de sistema de governo. Tá? Então, isso é importante, quando a gente fala parlamento, a gente está falando também em governo. Tá? E justamente com todo esse conjunto de modificações que a gente percebe, especialmente aqui olhando o caso inglês e americano e francês, e o que ocorre justamente, né, e de modo bastante irônico, por conta das invasões napoleônicas, as guerras napoleônicas provocam, né, o disseminar do modelo constitucional para toda a Europa, e não apenas o modelo constitucional, mas o modelo legislativo. E é nesse sentido, e daí aqui tem uma diferença bastante importante que é importante nós colocarmos, dessa ideia de constituição entre o mundo anglo-saxão e o mundo da Europa continental e das Américas, né, da América Latina, que é o mundo do civil law. Que é justamente essa ideia de que a Assembleia tudo pode. Por quê? Os ingleses, tá, cristalizam isso no sentido, não, a Constituição não está escrita, então a Constituição ela vai se construindo no devido histórico. Ou seja, não existe essa ideia de uma ruptura institucional por meio de uma Assembleia declarando uma lei ou alguma coisa. Somente em momentos muito capitais, e talvez o último grande momento capital foi a Revolução Gloriosa. Você tem um modelo americano que imita, né, essa ideia, mas a partir de um texto escrito. Ou seja, os americanos é que inventam que Constituição é um texto. A ideia do que hoje a gente chama de Constituição formal em teoria constitucional. Então, você tem esse texto, tá? Sim, por exemplo, ali a pergunta com relação à Inglaterra, sim, o parlamento, exatamente. O parlamento é legislativo desde há muito tempo, desde a Idade Média, você já tem um parlamento com algumas atribuições nesse sentido, e desde o século XVII, exclusivamente nesse sentido. Então, esse caminhar vai levar essa tradição inglesa e americana num sentido mais conservador. Tanto que a opção que os americanos resolvem para o controle das leis, de acordo com a Constituição, é aceitar, por conta da tradição do common law, em que os tribunais gozavam de grande prestígio, de que a Suprema Corte fizesse isso. Vocês sabem isso, o controle de constitucionalidade, o judicial review, ele não está expressamente colocado na Constituição americana. Ele é uma decorrência da interpretação da Constituição americana. Tanto que o caso Marbury vs. Madison, ele é um caso isolado, se você olha historicamente. Tá? Ou seja, ele ocorre ali em 1803, mas você não tinha algo direto igual antes, e você não tem, nos próximos anos, a Suprema Corte fazendo isso. É justamente com a ideia de que a interpretação de que a Suprema Corte vai exercer esse papel do controle de constitucionalidade é que a revisão judicial começa a ganhar corpo e vai tomando essa dimensão ao longo do século XIX. Inclusive com casos bastante polêmicos. Vocês já devem ter ouvido falar do caso Dred Scott, em que a interpretação da Constituição feita pela Suprema Corte foi de entender a supremacia do arranjo
da federação. O caso de Dred Scott era de um escravo que foge de um território, de um estado que havia escravidão, para um estado que não havia escravidão. Eu não lembro ali se do Tennessee, por aí vai, não lembro exatamente agora. E o que acontece? Existia a teoria no século XIX do solo livre, ou seja, um escravo que tocasse um solo onde não existia mais escravidão automaticamente se tornava livre. Essa é uma teoria importante do século XIX. Vale aqui para os estados da América Latina. O Brasil teve muito conflito com os estados ao seu redor, com o Uruguai, especialmente por conta disso, né? Porque se o escravo fugia, ele se tornava automaticamente livre, e daí se tentava, a todo modo, evitar isso. E nos Estados Unidos não foi diferente, só que ali a gente está falando do contexto dentro dos Estados Federados. A interpretação da Suprema Corte foi no seguinte sentido: o que vale é o arranjo da autonomia federativa. Então, por conta disso, né, o Dred Scott continua escravo. E se alguém já foi visitar a Suprema Corte nos Estados Unidos, quando você chega lá, tem uma plaquinha de metal dizendo: nós erramos com o Dred Scott. Justamente porque essa ideia, né, do controle de constitucionalidade, ele é uma ideia que vai sendo construída a partir da interpretação. Ela não está, assim como a Constituição inglesa, ela não está colocada no arranjo essencialmente escrito. Mas isso é do mundo do common law, onde se aceita, né, que os tribunais, desde sempre, tinham esse papel, um papel interventor. Tá? Na nossa tradição, isso ocorre de modo diferente. E por isso o professor Maurício Fioravanti vai dizer que no mundo, especialmente a parte da França e das suas irradiações, e que serve para o nosso caso também, você não salta do estado jurisdicional, em que o papel do rei é o rei juiz, para um estado constitucional. Você salta para um estado legislativo. E que, de certa forma, a ideia já surge antes, quando o rei torna esse legislador. Então, a ideia, né, do rei absoluto, do rei que quer ser o legislador, é uma demonstração que o Estado, que a figura do rei deixa de ser a figura do rei juiz e passa a ser do rei legislador. E o que acontece é que as assembleias tomam isso. E tomam isso de modo muito radical. Quem conhece a história da Revolução Francesa vai lembrar que só durante a Revolução tivemos 5 constituições. O que isso significa? Isso significa que essas assembleias nacionais avocavam para si, diferente da tradição do common law na Inglaterra e nos Estados Unidos, um poder constituinte permanente. Ou seja, a ideia de que toda vez que você precisava mudar o arranjo político, você precisava mudar a Constituição. Por quê? Porque a Constituição era o texto escrito e que não era capaz de ser flexível. E que você não precisava de solenidades maiores para fazer isso. Essa é a tradição que a gente vai ter ao longo do século XIX nas monarquias constitucionais ditas liberais. Tá? Na restauração monárquica francesa, na instauração das monarquias na Itália e na Alemanha na unificação, nas monarquias ibéricas de Portugal e Espanha e na monarquia brasileira. Tá? O ato adicional, por exemplo, que é talvez a mais importante reforma constitucional que a gente tem com relação ao texto de 1824, no ano de 1840, é feito pela Assembleia Nacional. Tá? Ou seja, não é que não tem um quórum especial, não tem salvaguardas especiais, não tem o que hoje a gente chama de cláusulas pétreas. A ideia de cláusulas pétreas, inclusive, é uma ideia bastante recente, a ideia de que você tem partes da Constituição que não podem ser modificadas. A Constituição toda podia ser modificada, e podia ser modificada pelas Assembleias Nacionais. As Assembleias Nacionais detinham esse poder. Tá? Então, significava que, ao fim e ao cabo, o que valia era a lei. Ou seja, a lei era mais importante. E isso tem uma questão importante também de arranjo de governo, que a soberania se encontra no parlamento. Ou seja, a soberania não é tripartida entre os poderes. Aliás, num arranjo como esse, mal dá para chamar o judiciário de poder. Porque o poder mesmo é o parlamento. Porque o parlamento faz as leis e o parlamento cede àqueles que vão exercer o governo. Esse é o sistema parlamentarista. Então, a soberania está concentrada. Não por acaso, ainda hoje, por tradição, muitos países da Europa têm no Ministério da Justiça a instância que regula o ordenamento judiciário, que ordena o que os tribunais do Brasil fazem com muita autonomia e hoje com alguma coordenação do CNJ, instalação de comarca, nomeação de juiz e por aí vai. Tá? Então, não se entende que isso é uma ruptura, a separação dos poderes, por exemplo.
Então, isso é bastante interessante para a gente entender como que esses parlamentos vão se construindo. E a história do parlamento no Brasil, tá, vai seguir essa tradição. Tá? O Brasil efetivamente vai romper com essa tradição do Estado legislativo com a proclamação da República. Por quê? Porque o modelo de Constituição que vem no Brasil com o advento da República é um modelo de Constituição que está mirando claramente os Estados Unidos, é a inspiração do Rui Barbosa no anteprojeto, mas não só, olha também outros modelos de Estados federados, como a Argentina, a Suíça, na prática, a Bélgica e por aí vai. Então, o que você tem? Então, você tem, no caso brasileiro, com a República, a ideia, e isso começa a se construir, por exemplo, de que o Supremo Tribunal Federal tem o poder do controle de constitucionalidade. Tá? E isso é um fator bastante importante, porque você insere um novo conjunto de atores políticos nesse sentido. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando se torna Supremo Tribunal Federal, ele ganha, tá, esse caráter que até então ele não tinha. Por quê? Porque na monarquia brasileira, quem exercia controle de constitucionalidade era, basicamente, né, o próprio parlamento, tá? Porque a Constituição brasileira copia uma cláusula que está presente em várias monarquias constitucionais, que é a ideia do referendo legislativo. A gente tem um exemplo importante sobre referendo legislativo na monarquia, que é a lei de interpretação ao ato adicional. Tá? Então, você não tem apenas o ato adicional. Como algumas questões ficaram nebulosas no ato adicional, uma delas, por exemplo, era a possibilidade de as províncias criarem assembleias, porque você tinha, na tradição portuguesa, as câmaras municipais, tá, que detinham poder de legislação e governo local, era tudo muito misturado. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre água, né, sobre regulação jurídica das águas, e, por exemplo, uma das coisas que eu descobri é que nas ordenações filipinas estava lá colocado que cabia à Câmara de Vereadores regular tudo sobre água, inclusive a construção de aquedutos, poços, chafarizes, bicas e por aí vai. Então, você tem as câmaras locais classicamente com poder de legislação residual, especialmente depois do advento da Constituição de 1824. E você tem, né, a Assembleia Nacional, né, com esse poder de legislar, mas as províncias, em tese, eram organizações administrativas. Tá? Sim, os gabinetes da monarquia eram constituídos por membros legislativos, era uma monarquia constitucional parlamentar no Brasil do século XIX. Muito tranquilo nesse sentido. Tá? Quem governavam eram os ministros. Tá? Os ministros, o gabinete dos ministros. O gabinete dos ministros eram compostos por membros da legislatura, geralmente do Senado. Tá? Então, o que você tem aqui? O que faltava, né, é aquilo, para um equilíbrio dos poderes, a ideia de que um outro órgão que o próprio legislativo fizesse o controle das suas leis. Ou seja, quem controla o legislativo? Porque o legislativo faz a lei e, se eventualmente há problemas na interpretação dessa lei, o legislativo faz uma lei de interpretação. Ou seja, uma demonstração do próprio parlamento de que ele errou. Tá? Mas, para além disso, no Brasil, a partir do segundo reinado, especialmente, um órgão específico assume essa função, que é o Conselho de Estado. Tá? O Conselho de Estado é criado pelo Dom Pedro I, mas com a regência, né, ele é eliminado porque se entendia que isso era uma construção centralizadora do poder, mas, né, o Dom Pedro II, que não gostava de entrar em bolas divididas e que tentava ser um monarca liberal, ao menos, copiando algumas estruturas do direito comparado, começou a se valer do poder moderador da seguinte forma. Quando ele precisava utilizar, ou quando era possível utilizar o poder moderador, se vocês já devem ter ouvido falar, essa ideia de poder neutro, em que você tem o rei no Brasil, o imperador, ele era o chefe do poder executivo, mas ele não governava. Ele era uma rainha da Inglaterra. Na verdade, inclusive, o fato de que ele ser ou não, né, uma rainha da Inglaterra foi o que gerou a tensão que levou à abdicação do Dom Pedro I, tá? E que foi a razão, né, da longevidade do governo do Dom Pedro II.
Tá? Então, ele não tocava nisso, mas tinha algumas questões sensíveis que tocavam o poder moderador no arranjo constitucional. Uma delas, por exemplo, o poder de graça, o poder de perdoar penas criminais. Que o imperador poderia fazer simplesmente se valendo desse seu poder. Mas, né, como que ele fazia? Ele pedia pareceres do Conselho de Estado. O Conselho de Estado passa a dar pareceres que são muito importantes e que, na prática, né, passam a ter uma função constitucional. Inclusive, uma possibilidade de rever os atos do legislativo. Porque quando os atos legislativos eventualmente estivessem em desacordo, o Conselho de Estado dava pareceres, tá, os quais tinham grande legitimidade que faziam com que você tivesse alguma espécie de controle da Constituição, que não era um controle para além do controle do próprio legislativo da Constituição. Tem um livro bastante interessante do professor Marcelo Casseb, da Universidade Estadual de Pernambuco, que fala sobre isso, História do Controle de Constitucionalidade no Brasil durante o Império. Tá? É um livro bem legal, onde ele explica como que funcionava esse arranjo complexo entre o Legislativo e o Conselho de Estado pelo poder moderador para construir um controle de constitucionalidade, que é a tese dele, porque se vocês olham os manuais de constitucional, vai dizer que no Brasil não tinha controle de constitucionalidade no Império. Mentira. Você tem, só que não é um controle judicial, é um controle feito pelo próprio Legislativo ou pelo poder moderador. E que daí, com o advento do Supremo Tribunal Federal, essa ideia se rompe. E a partir dali a gente vai ter o parlamento brasileiro, né, com o próprio arranjo entre os poderes no presidencialismo brasileiro, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então, o presidente tem poder de veto, o parlamento tem poder legislativo ou de derrubar o veto em casos específicos, e o judiciário tem a possibilidade de fazer o controle da constitucionalidade dessas leis. Então, esse arranjo ele surge na Primeira República. Ele, como vocês já devem ter ouvido falar, ele sofre, né, algumas fragilizações durante a Era Vargas, tá? E só começa a ser retomado com maior força durante a ditadura militar. Isso é interessante colocar. É durante a ditadura militar que você começa a ter a possibilidade maior de ampliação de matérias de controle concentrado. O controle, tradicionalmente, no Brasil é difuso. E a gente vai ter um controle concentrado só bem estruturado, no sentido forte do termo, com a Constituição de 1988, onde vão se importar alguns institutos das cortes constitucionais europeias. Então, a partir dali, o parlamento passa a ter essas funções que a gente conhece. Então, o parlamento, primariamente, julga, e a partir daí o parlamento se torna, efetivamente, né, quase que exclusivamente poder legislativo. Tá? Ele deixa de ter no Brasil a função de governo. Você tem um pequeno retorno ao parlamentarismo na década de 60, mas todo mundo conhece, era uma história de conjuntura política por conta da sucessão presidencial, dura pouco. Tá? E ali, efetivamente, o parlamento vai exercer esse tipo de controle. Então, no Brasil, a gente pode dizer, ao contrário da Europa, que isso vai acontecer somente após a Segunda Guerra Mundial, que desde o advento da República a gente tem um modelo de Estado constitucional. Tá? Nós tivemos vários arranjos constitucionais, porque nós tivemos várias constituições com desenhos institucionais muito diferentes. A gente tem, por exemplo, a Constituição de 37, que extingue o Senado, e que, mas na prática não faz muita diferença, porque a Câmara dos Deputados não é colocada. Você teve várias ideias de modificar o bicameralismo. Tá? Então, a Constituição de 34 tem um debate bastante forte de acabar com o bicameralismo, que não avança, e que a Constituição de 37 impõe, mas não é levada em prática, porque o tal Conselho Nacional, que era uma espécie de um Conselho de Estado vinculado ao Executivo, acaba não sendo convocado, então não existe. E desde a Constituição de 1946, a gente tem estavelmente a figura do Senado. Claro que com os problemas dos seus recessos forçados durante a ditadura militar. Então, daí a gente tem uma história aqui de outro momento. Daí, a partir dali, que daí entra as questões que a gente já tinha comentado no começo, que o controle de constitucionalidade que o legislativo faz, ele passa a ser preventivo, basicamente, por meio das constituições de comissão de justiça, tá? Porque o controle de constitucionalidade a posteriori, o parlamento
realiza tacitamente todo dia quando mantém uma lei, tá? Ou quando muda uma lei. Então, você é controle de constitucionalidade, ao fim das contas, porque a lei precisa ser feita de acordo com algum parâmetro de controle de constitucionalidade. É um vínculo necessário no caso do legislativo. Tá? E daí tem as funções que daí são estritamente políticas. Daí são as funções de fiscalização, que são colocadas pelo próprio mandato, no sentido mais amplo, né, que advém da ideia de representação política, ou uma ideia um pouco mais estrita, né, da ideia de fiscalização, que é a existência de um órgão auxiliar, inclusive, que são os tribunais de contas. Então, que é uma função que vai surgindo de modo bastante claro, né, é uma matéria que eu conheço pouco, mas já me recordo, que em algumas constituições europeias do século XIX você já começa a ter esse braço, porque uma função importante que o parlamento toma nas monarquias liberais do século XIX é justamente a construção do orçamento. Tá? E a construção do orçamento tem como a necessidade o controle posterior de como o executivo realizou o orçamento. Tá? Então, nesse sentido, começa a surgir câmaras, órgãos especializados que vão redundar, né, no que a gente conhece hoje, no caso brasileiro, como um Tribunal de Contas, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, justamente, né, porque ele faz esse controle da legalidade da lei orçamentária. Tá? E que, ao final das contas, a gente pensa no caso brasileiro contemporâneo, em boa parte é controle de constitucionalidade, porque os vínculos constitucionais diretos são muitos. Tá? Então, a gente pensa, inclusive, com relação ao quanto é destinado gasto para educação, saúde. Vocês devem estar acompanhando a discussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com relação a isso, né? Então, tem um movimento importante com relação à questão dos gastos na educação. Então, a partir daqui, a gente já começa a verificar essas configurações mais contemporâneas. Eu devo, provavelmente, acabei de olhar, passei bastante do tempo de fala, que eram uns 40 minutos que tinham sido colocados, porque o professor tem esse defeito de falar bastante. E como tinha muita câmera fazendo assim com a cabeça, eu achei que tinha sentido o que eu estava falando. Então, eu paro por aqui. Né? Então, o pessoal pode, aí, se quiser, ligar os áudios, aí a gente pode debater um pouquinho, né? Tirar algumas dúvidas, construir algumas coisas. Só antes de terminar, eu queria ler um negócio para vocês. Eu tinha separado aqui um livro que vocês sabem que eu gosto muito, do professor Antônio Magalhães Espanha, Cultura Jurídica Europeia, né, que vocês estão lendo aqui, igual a ambulância no capô das viaturas. Né? Ele cita um texto que, se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês leiam. Tem um livro do Bauman, sim, o Bauman lá do amor líquido, do tudo líquido, né? Que se chama Intérpretes e Legisladores. Ele não é um livro sobre legisladores, não é um livro sobre legislativo. Ele é um livro sobre epistemologia, um livro sobre modos filosóficos de você construir conhecimento. E ele constrói essa ideia para justamente do legislador como um tipo de intelectual. Tá? Mas ele se encaixa perfeitamente a um modelo que as assembleias políticas na modernidade vão avocar para si. Tá? Então, ele vai colocar para si, ou seja, o que é um legislador? O que é um legislador moderno? Ele é um intelectual autoconfiante e autoritário, ele é proprietário exclusivo de um conhecimento verdadeiro ou geral, supraempírico ou extraterritorial, sobre a natureza, a sociedade e a moral, agressivamente cego com relação a acordos normativos pré-existentes ou abordagens alternativas, enraizadas tradicionais à ordem social do Estado. Ele é capaz de reafirmar a ordem das coisas, ou melhor, capaz de impor uma ordem às coisas, e capaz de decidir controvérsias de acordo com padrões monótonos extraídos da lógica do sistema legislativo. Ou seja, completamente contrária à ideia antiga, e, de algum modo, atenção à ideia pós-moderna, de pensar, inclusive, o direito, que é a ideia da interpretação. Que nós podemos, que é um modo onde você pensa, o intelectual antigo, mas, de certa forma, se identifica bastante com algumas características do intelectual pós-moderno, que é o quê? É um perito no escrutínio de ordens diferentes e quase entrelaçadas. Vocês sabem da minha insistência com relação ao pluralismo jurídico, que é importante ficar atento. Derivando a ordem de arranjos naturais existentes, ou seja, as coisas estão aí,
né? Então não se fala mais de Deus, mas se fala do mercado que está aí, que age desse jeito e que você não pode interferir, por exemplo, né? Assumindo a natureza derivada, local e limitada das suas arbitragens e reivindicando o papel de mediador, né, entre diferentes sistemas normativos através de conceitos pontes, que permitem o diálogo bilateral entre essas ordens locais, né, que é, em boa parte, uma discussão bastante presente no Brasil atual com relação aos poderes. Os poderes estão tentando discutir essa autoridade última ou maior de interpretar a Constituição, e mesmo órgãos não estatais, como eu falei, né, o mercado, né, invisível, que a gente não pode, né, o comunismo a gente tem a foice e o martelo, o mercado a gente não tem nada porque a mão é invisível. Então, mas que existe esse não símbolo que dá uma determinada ordem das coisas, inclusive a possibilidade ou não de interferir de modo legislativo. Mas aí aqui já era mais né, para a gente descontrair um pouquinho, e daí quero escutar um pouco de vocês, né, um pouco de feedback, questões, dúvidas. Agora eu escuto mais do que falo. Pessoal, não sei vocês, mas eu tô adorando esse momento. Tô bem encantada, assim, depois de muito tempo sem aula, finalmente um ar pra cabeça, assim, conteúdo bom, sabe? Saudades, prof. Pô. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta imediata, e se vocês me permitirem... Vai, dá-lhe, Cauê. Eu tenho. Acho que todo mundo tem. Antes de mais... Então é bom já para aprender a organizar a sala virtual, né? Sim. Tá. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao professor. Eu nunca tive a chance de ter uma aula com o professor na graduação. Quando o professor entrou, eu já estava ali, acho que na 5ª, 6ª fase. Então, eu acabei não tendo nem história do direito e nem direito internacional. Acho que o professor dá, não me recordo agora, mas enfim. E gostei muito, foi uma baita aula que a gente teve aqui hoje. A minha pergunta é bem simples, não é nem sobre o que o professor falou. É que o professor mencionou um livro ali no meio, quando ele falou, quem quiser saber um pouco além de Montesquieu, sobre a separação a teoria dos poderes e tal. Eu queria saber o nome do livro. Porque na hora eu não peguei... o livro do professor Maurício Fioravanti? Isso. É um livro que se chama... ele não tem em português. A versão espanhola se chama El Estado Moderno em Europa, tá? Eu, salvo engano, eu posso procurar porque eu acho que eu tenho PDF pelo menos desse texto. Eu acho que é o texto que interessa mais para vocês. Daí a Nicole depois me lembra, eu tento enviar. É um livro de historiadores do direito italiano, que é um manual, mas ele é um manual um pouco diferente como a gente conhece. É um manual que não segue uma ordem cronológica, mas ele é um manual que segue ramos do direito. Então, ele tem, ao invés de seguir Idade Média, Moderna, Contemporânea, ele vai seguir constitucional, civil e tal, e cada um com a sua história com uma linha específica, né? E daí o primeiro capítulo é o do professor Fioravanti, que ele vai falar de Estado e Constituição, né? Tem um outro capítulo que talvez interesse para vocês também. Se tiver tudo escaneado, eu mando para vocês, que é do professor Sordi, que chama Justiça e Administração, e daí ele vai explicar um pouquinho essa ideia de como vai se ter a separação da função executiva de julgar para a função de executar, ou seja, como se dá essa construção da separação do poder executivo, que é um outro braço, mas que por isso não deve interessar vocês também. Mas eu tento achar o livro, e se eu tiver eu já mando, senão eu mando pelo menos a referência dele. Perfeito, muito obrigado então, professor. Nada. Felipe, vai lá. Posso? Professor, então, depois de alguns semestres tendo aula com o professor também, fiquei muito feliz com a palestra. E eu queria fazer um paralelo com o que o professor pensa assim, hoje, né, nesse cenário, com o que o professor disse lá no começo sobre a questão da atividade do parlamento romano, que ele tinha mais um caráter de dar um parecer para o imperador, mas não propriamente construir a norma. Acho que o que eu entendi foi que ele não teria um papel tão atuante, tão, enfim, relevante para construir as políticas públicas, enfim, de fato construir as leis do país. Então é como se fosse um mero figurante, foi o que eu entendi. Então eu queria entender o que o professor vê
fazendo uma análise do que está acontecendo hoje, que é essa crítica ao STF, Congresso não deixa o presidente governar, né? O Congresso, enfim, está atrasando o que o presidente quer fazer, enfim, ou seja, o que o professor tem, isso, a tendência, então, é que a gente volte a ter um Congresso desde que, enfim, eu queria entender se existe alguma relação ou se na verdade, algo realmente totalitário, enfim, eu queria saber essa relação com o Estado autocrático, com Roma e o Brasil que a gente está passando hoje, essas críticas ao Congresso, como que o professor vê? Isso não seria um ciclo histórico, não sei. Daí assim, com relação a isso, dá para falar várias coisas. Eu vou tentar focalizar minha resposta se tu achar que eu estou indo para um caminho que não é o que tu está querendo entender da minha vida. Eu vou tentar responder a partir de uma ideia de como eu vejo, né, como eu vi historicamente, como a gente pode ver hoje, separação de poder. Vou tentar falar a partir daí. Então, o que eu tentei deixar claro na minha fala que não ficou evidente, né? Basicamente, a grande ruptura moderna que a ideia de parlamento começa a construir é a ideia de separação de poderes e que existem órgãos que podem exercitar determinados poderes. Tá? O caso romano é um caso clássico da indistinção, ou seja, você tem um órgão que faz tudo. Por exemplo, o Senado romano, que existiu durante toda a vida de Roma, quando Roma ainda era uma monarquia, ela elegia o rei. Ou seja, o rei era um rei eleito. Tá? Era algo, a organização do Senado romano, para a gente tentar ver uma figura concreta nos dias de hoje, é muito semelhante às assembleias episcopais. Então, quando você tem um conclave para eleger um papa, ou um sínodo, ou uma conferência, e por aí vai. Né? Como teve o Vaticano II, que foi a última grande da igreja, por aí vai. O que tem? Você tem um órgão colegiado, são os cardeais na Igreja Católica, né, que tem todos os poderes, tá? Tradicionalmente. O Papa, ele é o bispo de Roma e ele é o primus inter pares, ele é o primeiro dentre os iguais. Tá? Então, ele tem uma função muito mais de coordenação do que de poder. Então, o que você tem aqui? Um clérigo, por exemplo, um bispo, ele tem todos os poderes na mão dele. Ele tem poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Eventualmente, ele delega algumas funções, como a função judiciária do tribunal canônico, mas ele exerce todos esses poderes. O Senado romano, a igreja fazia isso claramente na Idade Média. Tá? O Senado romano também é isso. Ele elegia o rei, ele fazia política externa, né, os especiais, né? E depois, na República, é que ele começa a se tornar, né, um órgão aristocrático como a gente conhece. Porque, para além de ser composto por patrícios e por anciãos, ele precisava ser composto também por aqueles que exerciam as magistraturas. As magistraturas eram as funções executivas na Roma Antiga. Então, era a cobrança de impostos, era o julgamento das causas, os pretores, até efetivamente a grande função máxima, que era o cônsul. Tá? Então, ou seja, você tinha tudo ali dentro. Com o Império, você tem, na prática, né, um desses sujeitos que vai ter maiores poderes, mas o Senado continua ali. Tá? Então, você não tem essa distinção. Então, a grande ideia que o parlamento traz para a gente é que os parlamentos, nessas várias experiências históricas, mesmo na experiência francesa, que a instituição parlamento deixa de existir e hoje são os tribunais, né, o parlamento francês surge da Assembleia, tem uma outra origem, são instituições que criaram mecanismos de comunicação entre as instituições e que começaram a criar uma especialização e entender que o poder poderia ser exercido assim. A grande diferença que as revoluções colocaram para nós, né, desde a Revolução Inglesa, a seu modo, até a Revolução Francesa, é a ideia de que existe uma coisa chamada representatividade, que hoje a gente chama de democracia, que dá uma legitimidade extra. Então, aqui você tem uma coisa diferente, que é a democracia. A democracia torna tudo um pouco diferente. Tá? Hoje, né, para a gente fazer esse salto grande, é bastante interessante o que está acontecendo no Brasil hoje, porque desde quando começou essa crise a partir de 2013, que é uma crise que, né, foi uma crise do poder executivo,
que redundou no fortalecimento do Poder Judiciário, né, onde a gente começa ali com aquelas manifestações contra a corrupção em 2013, em 2004 vem Lava Jato, aí depois vem impeachment, então aí depois vem o atual governo. Então ali você tem uma escalada de uma série de conflitos em que tradicionalmente o embate era entre executivo e judiciário, né, que de algum modo essa equação ainda persiste hoje. Só que talvez a grande diferença, né, do que tem acontecido desde 2016 foi que o parlamento buscou para si um papel de protagonismo. Tá? Então, o parlamento, percebendo esse movimento, esse entrechoque forte, claro, né, entre poder judiciário e poder executivo, o parlamento resolve entrar no meio. Tá? Num primeiro momento, entra no meio aderindo à pauta do judiciário, tá? Essa pauta de uma renovação e tal, até porque o parlamento precisava, alguém precisava tentar afastar de si, né, essa pecha da corrupção na política. Então, o parlamento faz o impeachment jogando tudo isso no executivo, né? Então, claro, é um jogo de cena, o cenário é muito mais complexo, mas em termos de arranjo é isso que acaba acontecendo. Né? Então, se embarca na pauta de punitivismo judiciário, o legislativo parte nisso, e muda o executivo. Tá? A gente tem o resultado, um governo fraco, né, que era o governo do Michel Temer, necessariamente, e que o parlamento aproveita muito bem buscando retomar força. Tá? E ele retoma tanta força que uma das primeiras coisas que o Toffoli fala quando assume a presidência do STF é: olha, né, deixa o governo governar, deixa o parlamento fazer isso. Por que o Toffoli fala isso? Dentre outras coisas, porque ele consegue perceber que o parlamento saiu forte dessa história toda. Tá? Então, ainda que o parlamento hoje, percebam, isso vocês conseguem notar claramente, o parlamento politicamente ele está destroçado. Ou seja, você não tem maioria para nada. Em tese, você não consegue nada. Mas o parlamento tem maioria para as pautas endógenas, para as pautas corporativas. Para as pautas que o parlamento entende como dele, ele resolve. Ou seja, por que isso fica bastante claro, por que passou reforma trabalhista e reforma previdente? Porque eram pautas do parlamento mais do que pautas do governo. Tá? Isso por quê? Porque desde 2014 a gente tem um parlamento tendencialmente conservador, ou de direita, seja lá a classificação que vocês queiram utilizar. Elas não são simples. Então, essas pautas são pautas muito mais do que dos governos, dos parlamentos. O governo do Temer era um governo refém dessas pautas, ele não poderia, ele inclusive conseguiu ser governo, o impeachment andou porque ele aceitou essas pautas. Se ele não quisesse aceitar essas pautas, ele teria ido embora junto. Tá? Eventualmente até a chapa teria sido cassada, vocês acompanharam a questão do TSE, como foi bastante complexa, né? Especialmente o voto do ministro Admar Gonzaga, que agora é advogado do Partido 38, então a gente consegue começar a encaixar um pouco quem são os personagens no mundo institucional. E o parlamento, com a presidência do Rodrigo Maia, conseguiu, né, um papel que o judiciário chegou num ponto de desgaste com essa revolução toda, né? E a própria ascensão e queda do Moro agora demonstra isso de modo final, né? Então, isso acabou. E agora os embates são entre executivo e legislativo. A meu ver, os embates que a gente tem agora entre executivo e judiciário não são embates com relação à governabilidade. A gente está discutindo agora a Lei de Segurança Nacional, gente. Então, assim, a gente chegou no fim dos tempos, né? Eu que sou um estudioso da Lei de Segurança Nacional no Brasil, consigo notar isso claramente. Aqui você não está discutindo as grandes questões do país. Não tem discussão de política pública desse embate entre executivo e judiciário. Tá? É um embate quase pessoal, né, por pautas menores. Né? Discutir nomeação do diretor da Polícia Federal não é uma pauta de política pública. É uma pauta muito específica. Tá? Agora, as grandes pautas estão sendo conduzidas e, me parece, serão conduzidas pelo Legislativo, que retomou esse papel de protagonismo. Claro que o mandato do Rodrigo Maia está vencendo, né? E a gente tem que ver que tipo de arranjo vai se conseguir construir. Se vai ter uma liderança que vai ser capaz de construir uma estabilidade que dê protagonismo para o Legislativo. Só para encerrar, eu recomendo para vocês um texto que vocês encontram na internet, do professor Christian Lynch. O professor Christian Lynch é professor da UERJ,
né? Ele tem um texto sobre a Revolução Judiciarista. Né? Ele cunhou esse termo, Revolução Judiciarista, para mostrar esse movimento de ascensão do judiciário, tá? E do judiciário como um todo, porque entra o Ministério Público, entra o sistema de justiça, digamos assim, e como essa revolução que ganhou força a partir de 2013, a partir do governo Bolsonaro, por várias questões, começou a perder força. Tá? Então, vale bastante a pena para olhar a partir desse outro cenário também. Era isso. Não sei se atende um pouco a perspectiva. Uhum. Modesto. Sim. Horácio, tu tá esperando para fazer a tua pergunta, então. À Certo. vontade. Queria também agradecer o professor. Até contar para vocês que algum tempo atrás calhou de eu ficar na mesma mesa que o professor no jantar de formatura. E na época eu incomodei bastante, porque eu falei ao professor, a gente está começando um projeto e o professor deu vários pitacos que ajudaram no Legisla, então tem um tijolinho, digamos. Olha aí. Que legal! Satisfação! Não estava sabendo, eu pensei que eu estava só bebendo aquela noite. Essencial. E a pergunta seria, o professor poderia fazer uma reflexão sobre, bem na linha do que estava sendo falado agora, sobre a questão de restrição de iniciativa de leis do Legislativo. Por exemplo, o Legislativo não pode começar leis que mexem na estrutura do Judiciário, nem na estrutura do Executivo e nem em algumas matérias específicas. E no município isso é absurdo, o Legislativo não pode fazer quase nada e o Legislativo vai tendo mais possibilidade de influenciar no Estado e na esfera federal. E isso é algo bem brasileiro ou isso é algo que é natural do Legislativo? Olha, eu não tenho um estudo amplo da matéria. Eu vou falar a partir de um estudo específico que eu fiz para a minha tese de doutorado, que era um tema marginal ali dentro. Eu estava estudando segurança nacional no Estado Novo, preocupado com direito penal, mas eu acabei tendo que estudar por necessário a Constituição de 1937. Tá? E todo o arcabouço autoritário, né, que coloca nesse sentido. E daí, nesse sentido, para que vocês entendam um pouco essas coisas, vocês precisam ler os intelectuais do pensamento autoritário brasileiro. Alberto Torres, em primeiro lugar, e depois Francisco Campos, Azevedo Amaral e Oliveira Viana. Sem ler esses caras, vocês não entendem as relações entre poderes no Brasil a partir dos anos 30. E são importantes por quê? Porque são eles que dão base para um pensamento modernizador. Porque ainda que a República tenha sido uma ruptura institucional importante e a ascensão de um novo Estado, ela ainda é baseada dentro de um cânone que eu vou chamar, no sentido, né, não pejorativo, de liberal clássico. Tá? Porque já se tinha durante a monarquia a ideia de que a monarquia fosse federativa. O período regencial e as discussões que se tiveram naquele momento eram propostas de tornar o Brasil uma monarquia federal, que acabou não funcionando, né, por conta de um movimento de centralização que acabou ocorrendo no final do período regencial, mas que ali é um outro mundo. O mundo que a gente conhece, o mundo de arranjo institucional que a gente conhece, foi pensado por esses caras que eu estou falando. Né? Esses caras todos têm livros que vocês encontram no Google. Né? É muito interessante. O do Alberto Torres, ele tem um projeto de Constituição dos anos 20, que é justamente isso, porque é basicamente um arranjo institucional que desse conta, num sentido moderno do termo, a um caudilismo. Ou seja, a ideia é que você tivesse uma centralização no executivo, e isso inclui iniciativa de lei. Tá? Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar nesses pensadores que eu falei, né, Alberto Torres, Azevedo Amaral, Oliveira Viana e Francisco Campos, tá? O Francisco Campos tem um livro que é o Estado Nacional, que é uma série de entrevistas, que é fantástico para entender isso. Ele era ministro da Justiça do Estado Novo. Tá? O que é a Constituição de 1937, escrita pelo Francisco Campos? A vocação de competência legislativa, a Amanda Gonzalez mandou o texto do professor Lynch ali. A vocação da iniciativa do Executivo para tudo. Para tudo. Ou seja, o Legislativo, na Constituição de 37, ele
analisa os projetos de lei do Executivo. Ele não cria nada, basicamente. Todas as matérias importantes são matérias de iniciativa do Executivo. Tá? Então, ali você tem, digamos, uma espécie de um experimento que se pensou nisso. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que as constituições posteriores, né, todas elas, as democráticas, 46 e 88, ou as autoritárias, 67 e 69, herdaram um pouco desse pensamento, porque apesar, né, isso é um detalhe importante, apesar do pensamento desses autores ser autoritário, ele era modernizador. Aquilo que o professor Cristiano Paixão da UNB chama de modernização autoritária. Então, no Brasil, a modernização foi imposta à força, tá? A partir de um regime de força que era o regime do Vargas. Uma das consequências claras era essa ideia de iniciativa legislativa, que você tem essa repetição, né, ao longo do tempo. Tá? Então, e por que isso é um ato modernizador? Porque o fundamento teórico para isso é o fundamento da técnica. Ou seja, o legislativo é formado por uma classe política plural, por pessoas que representam interesses específicos e que não têm formação técnica. Quem tem formação técnica? O executivo, porque o executivo pode contratar os técnicos, e por isso o Estado Novo foi conhecido nesse sentido. Então, você não tinha parlamento, mas você tinha convocação de técnicos para fazer isso. Então, no Ministério da Agricultura, você tinha os caras que faziam a legislação florestal, a legislação de águas, a legislação hidrelétrica. No Ministério da Justiça, você tinha os caras que faziam o Código Penal, o Código de Processo Civil, e por aí vai. O Ministério do Trabalho, onde Oliveira Viana trabalhou, então você tem toda a construção e depois a sistematização por meio da CLT do arcabouço trabalhista. E as questões econômicas que passavam pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, a ideia de um fundamento que faz a lei quem sabe fazer a lei, quem entende da matéria. Tá? Por quê? Porque a questão da democracia era uma questão que ficava em segundo plano. Então, o que se tentou dali por diante foi tentar estabelecer algum equilíbrio em que você tivesse o legislativo como instrumento democrático, mas ainda persiste essa ideia de que a técnica, em alguns momentos, deve prevalecer, e isso tem como uma das consequências do arranjo institucional a perda de poder de iniciativa por parte do legislativo. O judiciário acaba sendo a mesma coisa. O problema do judiciário e do Ministério Público, que se redundaram no nosso modelo atual de 1988, por exemplo, é que isso gerou corporações que não têm controle. Vocês provavelmente eram crianças, né? Eu estava no começo da faculdade quando se teve a reforma de 2004, a chamada reforma do judiciário, emenda constitucional 45. Busquem notícias da época. As notícias da época falam: vamos abrir a caixa preta do judiciário do Ministério Público. E os conselhos foram criados para que a sociedade civil tivesse a possibilidade de interferir nisso. Só que isso não ocorreu. Tá? Ou seja, as corporações, ao contrário, continuaram se fortalecendo e estão fechadas. No caso do município, daí tem muito das próprias limitações da Constituição de 88, que é uma constituição de compromisso entre o velho e o novo. Tem muita coisa nova, mas tem muita coisa velha ali dentro. Tá? E também das próprias limitações, que daí são autolimitações das leis orgânicas. Então, nesse sentido que tu coloca do caso municipal, daí eu confesso que não é uma matéria que eu conheça bem, mas o que dá para se pensar é justamente olhar o que efetivamente a Constituição limita e, fora daquilo que a Constituição limita, tentar pensar alternativas via lei orgânica. Tá? Então, mas é uma matéria que eu conheço menos, então eu não vou falar mais para não ficar no achismo. Pô, muito obrigado. Muito mais do que eu esperava. Ele sempre dá muito mais do que a gente espera, é incrível. Professor, eu tenho uma última pergunta, estou deixando a minha para o final, então se alguém tiver mais alguma por agora, fica à vontade para depois também. Mas o que me chamou a atenção ao longo de toda essa aula, principalmente quando você trouxe a figura do Parlamento de Paris, me saltou aos olhos, assim, herança, sabe? Herança de todo esse processo. E o que está acontecendo hoje no Brasil, as manifestações em relação ao STF, que eu particularmente acho muito preocupante. E teve em algum momento da tua fala sobre
o controle de constitucionalidade, isso também é um poder político, foi uma ideia que você colocou ali. E então, essa minha fala se desdobra em duas perguntas. Você, como historiador, imagino que tenha uma boa explicação e uma boa colocação sobre isso. O quanto da nossa conjuntura política hoje são heranças históricas dessa divisão de poder, que você colocou sobre a França, até falou um pouco também da Espanha, que teve uma situação, não tanto acho que da Inglaterra e dos Estados Unidos, por serem Commonwealth, mas principalmente da França, o quanto a gente ainda carrega certas heranças de divisão de poder dali. E sobre essa situação política do STF, o que eu tenho observado como senso comum, e eu cresci um pouco nessa visão de mundo, é que não há atuação política no judiciário, ou que pelo menos como modelo ideal não deveria ter. Mas me parece impossível, né? E talvez por isso a gente vê uma onda de criminalização da STF, assim, nessa disputa política. Não sei se é possível responder isso, mas até qual ponto o STF deve ou pode agir politicamente? Muito bem. Né? Aqui é a pergunta de R$1 milhão, né? Ainda bem que é a última, porque vou tentar De onde dar vem os conta, bebês? tá? Assim, eu vou começar com uma metáfora, né? Quando tu fala ali de heranças e tal, né? Tem um texto do Boaventura de Souza Santos, que é um autor que eventualmente vocês já devem ter ouvido falar, um sociólogo português que fala bastante sobre direito, tem uma dissertação de mestrado famosa sobre direito e vários artigos. Ele usa uma metáfora para explicar ordenamentos jurídicos. Né? Ele está falando, nesse caso específico, é um artigo que só tem em inglês, se não me engano, onde ele está falando sobre pluralismo jurídico no Moçambique, né, pós-colonialismo. E ele vai utilizar a metáfora do palimpsesto. Né? Palimpsesto, o que é? O palimpsesto eram os papiros, né, egípcios, que vocês sabem, né? Fazer papiro não era uma coisa fácil, né? Até que você hoje, como nós temos fábricas de celulose. Não à toa, na Idade Média, os livros eram em couro. Né? Então, percebam o quanto isso era trabalhoso. E o que se fazia? Você não desperdiçava material. Quando aquele material que estava escrito alguma coisa perdia utilidade, você apagava e escrevia por cima. Então, você criava os solventes, as tintas que existiam, e se escrevia. Esse é o palimpsesto. Só que eles nunca são perfeitos, porque, no final das contas, sempre ficava, né? Isso vocês já devem ter visto o Nome da Rosa e vários outros filmes. Tu faz aquele teste com limão ou com luz ultravioleta hoje em dia e tu consegue ler o que está ali. E se redescobre muita coisa do passado lendo esses documentos nos palimpsestos. O direito, necessariamente, assim, o direito é construído em camadas. E a gente tem várias dessas camadas. Perceba, de um lado, a gente tem um esquema de separação de poderes que olha para a França, mas que o modelo institucional de parlamento, e se a gente pensa isso especialmente no momento de ruptura de origem, que foi o Brasil no século XIX, ele está olhando a Inglaterra. Aliás, o modelo de justiça do Brasil imperial era um modelo que olhava para o modelo da Inglaterra. Os casos cíveis eram julgados no júri. A gente nem sabe disso, nem se dá conta dessas coisas. E depois tiveram rupturas com o republicanismo que mudaram um pouco essas coisas. Então, claro que a gente vai encontrar um pouco de herança de cada coisa. E por isso que o papel do historiador, em certa medida, é relativizar isso. Não, então, claro que tem aqui um pouco de herança francesa, um pouco de herança inglesa, um pouco da jabuticaba brasileira, mas isso você vai encontrar em todo lugar. Então, isso não deve ser uma preocupação. Né? Porque quando você faz arranjos e rearranjos institucionais, você vai utilizar os modelos que estão disponíveis. Então, não tem problema, né? Isso não é uma questão. Mas eu creio que isso te traga uma preocupação no sentido dessa pergunta. Então, afinal de contas, né? Que modelo de STF a gente tem para que você consiga ter, por exemplo, um parâmetro, por exemplo, em direito comparado, para entender o limite entre o papel estritamente jurídico-judiciário e um papel político. Bem, daí aqui lamento informar que o Constituinte de 88 foi muito criativo.
tá? Porque o sistema judiciário brasileiro, tá, ele é um dragão de duas cabeças e muitas caudas, porque você tem dois topos no sistema judiciário brasileiro. Tá? STF e STJ são igualmente Cortes Supremas. Tá? Elas igualmente fazem o papel de corte de cassação, que é o modelo que a gente conhece na Europa, tá? Que é uma corte de última instância que julga só de direito. Elas são assim. Só que uma faz isso com direito legislado e outra com direito constitucional. Só que a cabeça do STF, ela tem, digamos, né, tipo aquele filme do Alien, uma língua que sai uma cabeça dentro, que é o controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque se você olha o arranjo das constituições europeias, quem faz controle de constitucionalidade não é o Poder Judiciário. Porque na grande maioria das constituições europeias modernas, a Corte Constitucional não faz parte do Poder Judiciário. É como o Ministério Público no Brasil. Ele é um órgão que tem uma função importante, mas ele não faz parte de nenhum dos três poderes. Ao contrário, ele tem que ficar fora do arranjo dos poderes. O caso da Constituição italiana é o mais claro nesse sentido, né? O último capítulo da Constituição italiana é a Corte Constitucional. Tá? Por quê? Porque ela não está em poder nenhum. Tá? Então, é difícil a gente pensar um parâmetro de qual é o que o STF deve fazer. Porque, e além de tudo, isso ele é construído a partir da base americana. O STF foi pensado a partir do modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? Quando você começa a inserir o controle concentrado, você começa a mudar essa natureza. Quando você cria o STJ, você cria um novo arranjo. Quando você tem essas várias cortes superiores, eleitoral, militar e por aí vai, você cria um arranjo que é muito complexo. Tá? Então, por exemplo, as cortes especializadas conseguem fugir um pouco disso. Tá? Mas o STF não tem jeito. O STF tem um papel muito forte com relação à política, especialmente dada o grande poder de controle de constitucionalidade das leis que ele tem. Tá? Então, é aquilo que estava sendo comentado. No caso, por exemplo, do Toffoli, é um exercício de autocontenção. Ele tenta levar a corte para um momento de autocontenção. Só que com a composição da corte, com um cara como Gilmar Mendes, que talvez tenha sido o primeiro grande protagonista desse novo papel das cortes, e uma figura hoje que representa o outro lado da moeda, que é o Barroso, a corte não vai para esse lado. A corte não tem como ir para esse lado. Ainda mais quando, na conjuntura atual, efetivamente, há um debate direto, né, entre os atores políticos, que é muito fruto de uma opção que, a princípio, parecia inócua, mas que se tornou, digamos, o grande ponto de virada no Supremo Tribunal Federal, que são as decisões monocráticas. Porque enquanto o STF, até o final da década passada, só podia, ou praticamente decidia de forma colegiada, né, por meio das turmas ou do plenário, e as liminares eram, digamos, a exceção à regra, agora o julgamento monocrático é a rotina do STF. Então você tem, na verdade, um tribunal que não age de forma colegiada. Você tem 11 juízes individuais que, volta e meia, em algumas questões, como controle concentrado, se reúnem enquanto tribunal. Então, o STF é uma outra coisa. Daí, nesse sentido, eu recomendo para vocês terem uma visão do STF fechado enquanto colegiado e o STF aberto, como é hoje, os dois livros do Felipe Recondo, o cara que é o proprietário do site J, que eventualmente vocês devem conhecer, que é o Tanques e Togas, que fala sobre a ditadura militar, que mostra como o Supremo Tribunal Federal se utilizou da colegialidade para sobreviver à ditadura militar, mesmo quando houve aquelas interferências que vocês conhecem, aposentar juiz, colocar novos juízes, criar uma terceira turma e por aí vai, e mostrou como a força do colegiado fez com que o STF sobrevivesse e superasse esse momento. É o Felipe Recondo, né? Tanques e Togas é o nome do primeiro livro, e o outro livro chama Os 11, que ele fala do Supremo de hoje. Tá? E que justamente a base dele para fazer a tese dele, que está dentro dos dois livros, qual é o papel que a colegialidade exerce dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, é um pouco isso, porque antes você tinha o tribunal fazendo política. O tribunal fazendo política é uma coisa. Agora você tem 11 ministros fazendo política. E daí você tem 11 tipos diferentes de fazer política. Ou seja, o fato do Toffoli falar vamos nos autoconter tem uma força muito menor do que os presidentes da ditadura, pensando, por exemplo, o que é daqui de Santa Catarina, gente, como é que eu sou? O Galotti.
e foi um presidente do Supremo Tribunal da Ditadura, dizer o seguinte, não, é o seguinte, ó, a gente vai se recolher na casinha, ninguém faz nada separado, e a gente, né, age junto. Né? Para o mal ou para o bem, a posição que a gente vai ter não é uma posição unânime, não é uma posição de força, mas a gente age junto. Tá? Então, essa é a grande diferença. E isso, agora no STF, ocorre somente questões muito sensíveis, e que daí são questões ultrapolíticas, né? Que são essas coisas que estão acontecendo agora. E que daí são os momentos das reuniões administrativas do STF, que daí não tem acesso, não são transmitidas, ou seja, é um momento que daí não tem nenhum tipo de escrutínio público, e daí complica, tá? Porque se ele faz isso julgando os casos, você tem escrutínio público, você não pode discordar da decisão, mas essa decisão passando pelo crivo da sociedade, dos juristas, ela pode, com o tempo, ser revisitada. Tá? Então, por exemplo, né, um caso nesse sentido, que daí toca a questão política, o caso da anistia. O STF negou a revisão da lei da anistia, mas tem uma outra DPF com relação ao julgamento da Corte Interamericana, que foi posterior, o caso da guerrilha do Araguaia. A gente tem uma segunda condenação nesse sentido, que é o caso do Vladimir Herzog. E como vão se instaurar novas ações em torno disso, você tem a possibilidade de novo julgamento. E isso vai estar em escrutínio público, porque são os caras ali sentados em plenário julgando. Agora, nesse outro cenário da discussão individual, é difícil. Essa digamos, um novo arranjo institucional. Eu não vou falar em deturpação, porque eu, como historiador, não vou fazer esse julgamento de valor, porque eu não sei o que vai vir para frente. Mas ele é uma mudança de arranjo institucional fundamental. Essa ideia de que o STF é um arquipélago formado por 11 ilhas, e que, perceba, né, o fato do livro se chamar Os 11, e não o Supremo Tribunal Federal, diz alguma coisa nesse sentido. Mas daí, assim, né, para essas questões políticas, eu recomendo que vocês leiam ele e outros analistas que entendem um pouco melhor da questão. Mas, sim, de fato, a gente teve uma mudança radical em termos institucionais, que passou despercebido do grande público, mas que para nós, que somos juristas, a gente tem que perceber isso e tentar ver que tipo de ação vai ser possível daqui para frente nesse sentido. Né? Como tu viu, eu não respondi nada, né? Joguei mais um monte de ideias para cima, mas é que essa é uma pergunta, a meu ver, né, nesse sentido, sem resposta, porque a gente depende de como esses sujeitos vão se comportar daqui para frente, porque eles, sim, estão fazendo política. Eu acho bem interessante. Semana passada, na segunda-feira, tem alguns programas de jornalismo agora no YouTube, essas coisas ao vivo, em que o Barroso e o Toffoli estavam dando entrevistas ao mesmo tempo, com um discurso mais ou menos alinhado, mas dois juízes da Suprema Corte na mídia, assim, com todo o foco. Né? E esses dias eu estava comentando com alguns colegas como o Gilmar Mendes, por exemplo, sumiu. É uma pessoa que a gente tem ouvido falar pouco nesses últimos tempos, assim, mais recente, último mês. Vamos aguardar, né? Próximos capítulos. Só para dar um ultimíssimo pitaco, né? Veja, o Gilmar Mendes, ele anda aparecendo, tá? O Gilmar Mendes, aliás, como que o Gilmar Mendes, ele aparece sem aparecer? O Gilmar Mendes é o cara, é o ministro que não quer identificar, que sempre aparece, é o Gilmar Mendes. Tá? E isso o livro do Felipe Redondo demonstra claramente. Ele é quem passa informação para a empresa. O papel do Gilmar Mendes é fazer essa comunicação com a empresa. Então, é isso. Eu tinha esquecido, eu ia falar uma outra coisa aqui, mas me fugiu o raciocínio. Fica para uma outra vez. Não, lembrei, né? Tu estava falando ali do Toffoli e do Barroso dando entrevista ao mesmo tempo. Mas é essa a ideia. E o que foi a entrevista do Toffoli ao Roda Viva? Isso. Ou o que é, né, para pensar ainda mais adiante, o que são as lives dos ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles o Barroso e o Gilmar Mendes, para XP, por exemplo. O que significa isso? Tá? Ou seja, a minha intuição de pluralista significa que a Constituição econômica do mercado, ela também é tão importante que os ministros vão lá, né, basicamente predizer o que eles vão julgar para frente. Olha, nós daremos a tal segurança jurídica nos termos que o mercado quer, ou não, isso é uma questão complicada, estejam atentos ao mercado, porque isso vai influir vocês. Tá?
mais político do que isso, me desculpe. Né? Sim, sim. E supostamente não é política, é economia. E Política, é política. supostamente são juízes voltados dentro do poder judiciário em que não deveriam ter olhos para fazer distinção entre as pessoas e que a gente cresce num conceito ideal de justiça que na mais alta corte não se vale, né? Não. Esqueça. Isso aí não serve. Isso aí não serve mais para o nosso arranjo, especialmente pensando como os ministros são indicados, o fato deles não terem mandato e por aí vai. A lógica de escrutínio é completamente outra. Né? E a ideia é justamente começar a entender isso. Isso foi uma coisa que o momento político pós-2013 entendeu muito bem. A realização do escrutínio dos ministros do STF. Eles são pautados pela mídia, eles são pautados pelo legislativo, eles passam a ser fruto de negociação, uma negociação que antes sempre existiu, mas era uma negociação subterrânea, que agora é uma negociação aberta. Tá? Então, é interessante pensar nesse sentido, por exemplo. Tá? Muitas coisas a pensar. Muitas. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Enfim, acho que não. Ô, professor, o sistema de duas cabeças e muitas caudas, as caudas são os tribunais? Olha, sim, né? Ainda mais pensar que, na verdade, ele tem, inclusive, vários braços, né? Porque tem a Justiça Estadual e a Federal, né? Que inclusive, atualmente entram em conflito, né? E entram em conflito, às vezes, num conflito que, em tese, não é dele. Tá rolando agora, né? Toda uma discussão, por exemplo, o Bolsonaro está pedindo por que a Polícia Federal está fazendo busca em casos que supostamente são da Justiça Estadual. É o caso do Bolsonaro, o caso do Witzel, e daí isso vai parar na Justiça Federal ao invés de parar na Justiça Estadual. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: os atores políticos, inclusive o judiciário, enquanto ator político, tem que se valer da complexidade do arranjo institucional para tirar vantagem. Entendeu? Só que esse é um jogo que não tem controle. Tu dá a primeira cartada, depois vem uma outra cartada que não tem mais controle. Tá? O STF tentou, por exemplo, no caso das fake news, resolvendo isso, avocando para si a possibilidade de abrir um inquérito. Vocês sabem que aquilo é errado. Né? Todo mundo sabe que aquilo é errado, né? Porque eles avocam uma norma do regimento que fala de crime ocorrido dentro. Mesmo que fosse se valer aquela norma regimental, ela não teria sentido naquele caso. Mas o tribunal internamente decidiu aceitar, justamente porque era um modo dele controlar o jogo. Porque senão ele ia ficar na mão do Ministério Público Federal. E, como se sabe, agora, atualmente, não se confia no PGR. Há prescindir se o PGR efetivamente é um cara do Bolsonaro ou não, porque, inclusive, ele está sendo colocado à prova nesse momento, né? Então, ele é supostamente indicado para o STF, e daí ele tem que julgar, ele tem que analisar os pedidos com relação às manifestações e por aí vai. Então, é um caso bem interessante também para entender um pouco essa divisão dos arranjos. Né? Daí isso aí dá pano para manga com relação às manifestações. Eu escrevi um artiguinho para o Jota, se vocês quiserem dar uma olhada lá, que daí eu falo um pouquinho mais dessas coisas. Mas aí já não entra tanto na questão do legislativo. O legislativo, nesse sentido, está tranquilo. Nessa questão da política comezinha, está olhando por cima, por incrível que pareça. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente teve uma reunião magnífica. Vai dar bastante material para o grupo trabalhar. E, professor, muito obrigada mesmo por ter dado essa grande aula para a gente. Espero que retorne em breve. Já estou com algumas ideias aqui para a gente debater com o grupo e, quem sabe, um plano a longo prazo junto com o professor, caso tenha interesse e aceite, vamos conversar sobre isso. Acredito que todo mundo gostou demais, por todos os comentários, por todos os acenos de cabeça que a gente está acompanhando aqui, pelo público assíduo que ficou firme até agora. Bom, pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Professor, muitíssimo obrigada.
Valeu. Até mais, gente. Depois Você mandar a também, gravação. Pode deixar, eu mando sim.